Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do mundo da eletricidade, um canal dedicado a este fantástico ramo do conhecimento. A acelerada evolução tecnológica, principalmente na área da eletrônica e linguagem de programação, nos disponibiliza diariamente uma gama muito grande de equipamentos para os mais variados objetivos, desde o entretenimento, os afazeres domésticos do cotidiano, nosso trabalho na empresa e em home office. Toda esta disposição de equipamentos tem um preço, e este preço pode ser desagradável no final do mês. A engenharia vem trabalhando de maneira incansável para chegar ao melhor nível de eficiência energética em seus projetos e produtos. Mas será que os usuários estão preparados para tirar o melhor proveito disso? Será que a eficiência energética tem sido adotada nas residências ou ficou fadada aos laboratórios de engenharia e projetos? Não é novidade que os gastos com energia são responsáveis por uma boa parte das despesas dos brasileiros, e em um país com um dos maiores custos de vida do mundo, com impostos nas alturas e com salários baixos, não pode se dar ao luxo de desperdiçar energia elétrica. Para que os equipamentos operem com um consumo dentro do que foram projetados, é necessário que os usuários tomem algumas medidas simples, mas muito importantes, que representam uma boa economia no final do mês. Em nossas casas, temos dois grupos de equipamentos elétricos, os de baixo consumo e os de grande consumo, que são os vilões da fatura de energia elétrica. Vamos considerar, para a nossa análise, residências de classe média baixa, pois estas já possuem uma gama considerável de equipamentos e corresponde a boa parte da realidade dos brasileiros. No primeiro grupo, temos os equipamentos de baixo consumo. Nesta categoria, podemos colocar os equipamentos que sua função não sejam de aquecimento, ou seja, sua função não deveria ser produzir calor. Neste grupo, temos a iluminação, TVs, computadores, DVDs, receptores de TV, videogames, aparelhos de som e os infindáveis carregadores de celulares e smartphones. O grande problema é que estes equipamentos são menosprezados por causa de seu baixo consumo, mas é aí que começam os problemas. Com esta falsa visão de baixo consumo, grande parte das pessoas deixam esses equipamentos na tomada o tempo todo, mesmo fora de uso, na função standby. Muitos acreditam que quando desligam a TV no controle remoto, o consumo acaba, mas isso não é verdade. O standby, que é uma forma de modo de espera, desliga a parte de potência do equipamento, mas mantém a fonte ligada, alimentando uma etapa eletrônica que fica disponível o tempo todo, e isso gera um consumo frequente. Alguns aparelhos mais modernos, como Smart TVs e alguns consoles de videogame, nesta função, são capazes de manter inclusive o Wi-Fi ativo, baixar e instalar atualizações de acordo com as configurações pré-selecionadas. Neste grupo de equipamentos menos potentes, ainda temos a questão mais clássica, que é a iluminação. Esta questão já foi bastante debatida, inclusive com grande campanha nacional há alguns anos, a fim de que todas as antigas lâmpadas incandescentes fossem substituídas por modelos mais econômicos, como as eletrônicas na época e as lâmpadas LED nos dias de hoje. Isso nos dá uma ideia do tamanho do problema, ou seja, foi mais fácil para o governo convencer a população a comprar uma lâmpada mais econômica do que a educar a população a manter aceso somente o necessário. No segundo grupo estão os equipamentos mais potentes, ou seja, os vilões do consumo. E este grupo também pode ser dividido em dois. Primeiro, temos os aparelhos que têm a função de aquecer, como chuveiro elétrico, ferro de passar, secadoras, aquecedores, fornos, grill, sanduicheiras, entre outros. E os aparelhos que têm motor elétrico, como geladeiras, freezers, aparelhos condicionadores de ar, máquinas de lavar e etc.
Estes equipamentos representam a maior parte do consumo de nossas residências, merecendo uma atenção especial. Para os lares que têm ar-condicionado, este pode representar o maior gasto com energia, se não for usado de maneira adequada, pois seu uso pode significar um incremento de até 50% no valor da fatura, principalmente no verão. As questões já começam com a escolha correta da potência do equipamento, seguido por uma instalação realizada por profissionais. Depois temos a prática de manter o ambiente climatizado com portas e janelas fechadas, para que o aparelho não trabalhe além do necessário, evitando o consumo indesejado. Mas não para por aí. Existe uma situação que não é seguida pela maior parte das pessoas, que é a manutenção preventiva. A maioria só verifica os aparelhos de ar-condicionado quando eles param de funcionar, o que é terrível, pois a limpeza do sistema, verificações como pressão do gás e corrente de consumo são responsáveis por manter o bom funcionamento e o consumo adequado, bem como a higienização da unidade evaporadora colabora para evitar problemas respiratórios e alergias. Complementando o grupo de aparelhos que têm um motor elétrico, temos ainda geladeiras e freezer, que são da mesma classe dos aparelhos de ar-condicionado. A forma de economizar energia com estes equipamentos é, em primeiro lugar, manter a manutenção em dia. Fazer uma manutenção preventiva quando se perceber alguma mudança no funcionamento, na eficiência ou no ruído característico de cada um. Uma dica clássica é prestar bastante atenção nas borrachas de vedação das portas. Elas ressecam com o passar do tempo e passam a não vedar corretamente, causando perda de rendimento e obrigando o motor a ficar ligado por mais tempo do que deveria em uma situação normal. Os hábitos podem ajudar muito. Manter a geladeira aberta por muito tempo causa a perda do ar frio, obrigando o motor novamente a trabalhar por mais tempo. Ainda citando aparelhos com motor, temos a lavadora de roupas. O principal desperdício no uso deste equipamento ocorre em dose dupla, pois acontece quando uma pessoa coloca uma lavadora de 10 kg para lavar uma calça jeans. Desta forma, além do desperdício de energia elétrica, ela ainda gasta água em excesso. O ideal desses equipamentos é, dentro do possível, deixar as roupas acumularem e usar a lavadora com a capacidade máxima, economizando desta forma água e energia elétrica. Podemos dizer o mesmo à utilização da secadora e do ferro de passar, pois o uso desses equipamentos para pouca roupa é um desperdício e será pago no fim do mês. Na sequência, temos os chuveiros elétricos. Estes receberam muita atenção dos fabricantes nos últimos anos, sendo que novos modelos já oferecem um consumo mais adequado ao uso. Chuveiros e torneiras elétricas mais antigas têm potências fixas, obrigando o usuário a escolher entre 2 ou 3, por exemplo, o que pode acabar levando a um consumo acima do necessário, mas sobre isso teremos um vídeo exclusivo nos próximos dias. Portanto, estes aparelhos, que têm a função de gerar aquecimento, têm em sua essência o grande consumo de energia. Desta forma, depende exclusivamente do usuário fazer bom uso, ligando apenas o tempo necessário, principalmente diminuindo o tempo do banho, dentro do possível. Neste grupo de aparelhos, ainda temos o forno elétrico e o forno de micro-ondas. O forno elétrico tem uma potência que pode ser bem próxima de um chuveiro. Por isso, você deve avaliar se não vale mais a pena usar o forno a gás, por exemplo. Dependendo da região do país, pode ser mais vantajoso fazer uso do clássico fogão a gás. O micro-ondas, apesar de ser usado por poucos minutos, é muito potente. O seu uso deve ser bem avaliado. Descongelar um produto de maneira natural durante a noite não custa nada. Já aqueles 10 minutos no micro-ondas podem ter o valor da sua sobremesa do almoço. Eu espero que com estas dicas vocês possam pagar menos em sua fatura de energia e aproveitar para evitar problemas com seus equipamentos eletroeletrônicos em casa. Grande abraço e até a próxima!